Olá, pessoal! Muito boa noite! Estamos começando agora mais um episódio do nosso Beautycast, seu portal feminino aqui na internet. Antes de começar a nossa entrevista com a nossa convidada mega especial, eu preciso falar das nossas anunciantes. A Yasmin Sofiati, especialista em alongamentos de cílios fio a fio. Yasmin oferece um olhar naturalmente deslumbrante. A Muriel Dias, realce a beleza natural das suas sobrancelhas com a Expert Muriel e os seus lábios com a micropigmentação labial. Muriel traz técnicas avançadas para um olhar marcante e um lábio perfeito. E tem a nossa nova anunciante, que é a doutora Gisele Calastro, que é a dermatologista e cuidados com toda a linha estética. Neste final de ano, brilhe com a Juliana Souza Store. Descubra a nossa coleção deslumbrante de vestidos a partir de apenas R$ 79,90. Seja o centro das atenções em todas as suas festas com estilos que combinam elegância e conforto. Com designs exclusivos, tecidos de qualidade e uma variedade de cores, temos o vestido perfeito para você celebrar em grande estilo. Venha para a Juliana Souza Store e encontre seu look ideal para as festividades. Promoção por tempo limitado. Visite-nos hoje e faça deste final de ano um momento inesquecível. Larissa Castro, ela que é jornalista da EPTV com mais de 18 anos de experiência em produção, edição, reportagens e apresentação em televisão. Ela tem formação pela PUC Campinas e pós-graduação em comunicação pela Faculdade Casper Líbero. Além disso, é também mãe da Letícia, de 3 anos, e da pequena Sofia, de 8 meses. Larissa também é apresentadora do podcast Pode Falar Mãe, um projeto que está em sua 3ª temporada e aborda temas relacionados ao universo da maternidade. Larissa, muito bem-vinda. É um prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. É um imenso prazer, viu? Fica à vontade. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer enorme também, uma experiência muito bacana. Estou acostumada a estar aí do seu lado entrevistando, né? Agora eu tenho passado por algumas experiências como entrevistada e estou gostando, muito bacana. Obrigada pelo convite. Ah, maravilha. Eu tô aqui meia, desse lado aqui, meia tímida, né? Porque ela é a apresentadora, mas é um desafio também estar aqui do seu lado. Mas é um bate-papo, né? Vou aqui aprender muito com você nessa sua expertise aí como comunicadora, né? E vamos começar aí falando da sua jornada como apresenta quem que é a Larissa, né? Como que como começou a sua história na comunicação, na carreira profissional? Conta um pouquinho pra gente, Lari. Conto. Bom, eu decidi fazer jornalismo, comunicação, na verdade, porque eu sempre gostei muito de escrever. Foi até uma surpresa, assim, para minha família, porque eu sempre fui uma menina muito tímida desde a infância, assim, eu não tinha o perfil de chegar e já fazer amigos, conversar. Eu era uma criança muito na minha, assim. Minha mãe brinca que ela até tinha que pegar na minha mão, me levar até os coleguinhas e falar: olha, brinca com ela também quer brincar. Era tímida. Eu era super tímida. Então, quando eu falei pra minha mãe que ia fazer jornalismo, eu acho que ela nem levou muito a sério, sabe? Ela não achou que a coisa ia muito pra frente. Mas era realmente porque eu sempre gostei muito de escrever. E na época que eu entrei na faculdade, a gente tá falando de coisa de 20 anos atrás, ainda o jornal impresso era muito forte, né? Então eu convivia muito com aquela realidade de ver meu pai, meu avô folheando, né, as páginas de jornal para ter informação, aquelas primeiras as capas, né, com as manchetes. Então aquilo me fascinava muito. E eu decidi fazer jornalismo pensando em escrever para um jornal impresso, né? Nós estamos falando de outra época, né? Acho que a molecada de hoje não sabe nem o que é isso. Sabe, não faz noção, né? Então eu fui literalmente porque eu curtia essa coisa da comunicação, mas principalmente a escrita.
E aí, nunca tive essa ideia de trabalhar em frente às câmeras, de aparecer na televisão, uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas no período da faculdade, o estágio da EPTV, assim, a prova de estágio para ser estagiário na EPTV era uma coisa muito forte, assim, né? Todo mundo falava, todo mundo queria, era super concorrido, assim, a empresa abria, acho que 7 ou 8 vagas para estagiário todos os anos e eram mais de 1.000 estudantes inscritos, 2.000, enfim, não me lembro ao certo. Mas eu sei que era muito concorrido e todo mundo queria. E eu falei, pô, eu também quero, né? Entrei na onda, falei, vou fazer essa prova para ver como que é. E aí acabei passando, ainda no segundo ano de faculdade, então eu comecei meu estágio, eu estava iniciando o terceiro ano de faculdade. Eu era muito novinha, comecei, não tinha nem 20 anos. E aí, lá dentro, eu me apaixonei pela televisão em si, assim, pela logística das coisas, por toda a estrutura, por como tudo funcionava, né? Por como as informações chegavam e como isso era passado para o público depois. Eu fiquei fascinada, assim, por todo o processo. E com o tempo, essa coisa do vídeo, das câmeras, acabou se transformando em algo natural, assim, um desejo natural. Pô, já tô aqui dentro, tô sabendo, tô vendo, né, a coisa acontecer. E quero fazer parte disso também, né? Não quero ficar só nos bastidores. Tem gente que tem o perfil, né, de produção, de não gostar de vídeo. E eu acabei, na verdade, curtindo essa ideia, né, de aparecer, de estar na frente das câmeras. Eu tive a oportunidade, antes de ser contratada, assim, de acompanhar equipes de reportagem na rua para ver como a coisa era feita. E aquilo foi, assim, me fascinando cada vez mais, né? Então, ali fiquei, né? Já foi uma jornada aí, como você já adiantou, de mais de 18 anos. Então, eu acabei, nesse período todo, passando quase que por todos os processos dentro da emissora, né? Eu fiz meio que um pouco de tudo e fui me apaixonando e me especializando para isso, né? Então, foram várias oportunidades que eu tive, várias experiências muito marcantes que só foram me favorecendo, assim, eu fui crescendo, né, como pessoa e como profissional. Isso que é mais importante, né? Ô, Lari, quando a gente fala de desafio, e aí você me fala, né, de uma vertente sua que você era tímida, a gente tem uma questão dentro do estúdio que a gente não tem plateia, né? A gente tem a câmera, que nem aqui, né, no podcast. A gente tá aqui batendo um papo, 2, 3 câmeras e só. É muito diferente, né, do jornalismo na rua, de que talvez você tem que entrevistar alguém. Você encontrou algum desafio, assim, alguma coisa assim que te bloqueou, alguma coisa que você teve que superar? Sim. Não, é muito assim? diferente, com certeza. Eu acho que, assim, o entrevistar as pessoas em si, para mim, nunca foi muito difícil. Essa coisa do ter o contato, e aliás, era o que eu mais gostava, né? De conhecer histórias, de conhecer gente nova todos os dias, de ouvir, né? As pessoas literalmente abriam as portas de casa para mim, então eu entrava na casa da pessoa para conversar com ela, para entender a história dela. Então isso sempre me fascinou muito. Mas claro que tem situações em que a timidez pega, assim, né? E sempre pegou, não importa quantos anos de experiência você tem. Eu passei por situações, assim, que eu ficava, eu não digo incomodada, mas é que eram desafios para mim. Por exemplo, eu tô gravando uma passagem dentro de um auditório com 100 pessoas. Então, assim, tá rolando ali, sei lá, uma palestra, alguma coisa num anfiteatro e que eu tinha que gravar naquele momento. E aí, assim, a pessoa que tá lá no palco fala, gente, agora todo mundo em silêncio, que a moça ali da Rede Globo vai falar. Aí 100 pessoas param e ficam olhando pra sua cara, assim, esperando tipo, você fazer não pode errar, né? Exatamente. Então, assim, isso era um desconforto pra mim. Claro que, assim, vamos embora. Eu tocava o barco, fazia, mas te dizer que eu tava confortável com a situação. Não dá, eu imagino. Mas você chegou a errar? Você chegou a errar alguma vez, assim, tipo... Eu acho que, assim, no ao vivo a gente volta a edição, tipo, que nem eu faço várias vezes aqui. Na verdade, essa situação que eu comentei é durante gravação da reportagem. Então, não teria nenhum problema eu errar, né? A gente até faz mais de uma vez para chegar num desejado. Sim. Mas, assim, nos ao vivo sempre rolam imprevistos, né? É normal, então. É normal. Acho que até hoje em dia...
Quando eu comecei era mais difícil encarar isso, né? O jornalismo tinha aquela pegada séria, nada podia acontecer, tudo tinha que ser certinho, perfeitinho, né? Hoje em dia acho que o jornalismo mudou muito, então a coisa tá mais espontânea, né? Mais natural, então de repente, sei lá, você errou, engasgou, pede desculpa e vambora, né? Toca o barco. Eu acho que hoje as pessoas se identificam mais com os jornalistas como seres humanos, né? Normais. Sim, gente sim. como a gente, né? Literalmente. Exatamente. E antigamente não, né? Antigamente tinha essa rigidez de você não podia... Até os trajes eram diferentes. Você usava blazer, não podia esmalte escuro. Era uma coisa Podia se mais mexer, regrada. Hoje em dia isso tá muito mais tranquilo, assim. Mas tem, claro, desafios e situações constrangedoras, assim... Pelo fato de eu sempre ter trabalhado na EPTV, que é uma afiliada da Rede Globo, sempre tiveram os haters da Globo, né? Os fora Rede Globo da vida. Então, por várias vezes, ao vivo, é gente gritando, é Globo lixo, sabe? Enfim, várias situações que você fica naquela coisa de, pô, tô aqui tentando trabalhar, né? E a pessoa tá atrapalhando. Mas a gente toca o barco, finge que não é com a gente e vambora, né? É realmente assim. Mas realmente é diferente do que você tá ali no estúdio só com uma câmera, né? O desafio é outro, com certeza. E na sua trajetória você fez muito mais externo ou estúdio? Eu acho que no fim foi meio equilibrado, porque eu comecei no estúdio, mas daí logo eu já fui para reportagem, aí eu fiquei por muitos anos na reportagem, mas eu passei um período na EPTV de Ribeirão Preto, onde eu fiquei 5 anos na bancada do jornal, mas aí eu não fazia só apresentação, durante a tarde eu fazia reportagem e voltava à noite para apresentar o jornal. Então, assim, eu nunca abandonei a reportagem totalmente, mas eu fiz bastante apresentação também. Então, acho que eu era meio coringona, assim, ficou meio equilibrado, Ô, Lari, e aí nesse período de EPTV, compartilha com a gente alguma história, assim, de conquista, sabe? Que você lembra onde que moldou a sua jornada, assim, dentro da IPTV, assim, sabe? Que impactou, assim, que você lembra? Uma viagem, acredito que várias, já passou, eu assim? tive, assim, muitas experiências muito bacanas. Alguma assim. cobertura que você Eu acho fez? que as primeiras mais marcantes foram coberturas eleitorais, assim. O primeiro debate político que eu mediei. Eu passei por uma situação muito complicada em Ribeirão Preto quando eu estava lá, que eu fiquei à frente dos debates políticos, das entrevistas com os candidatos e tinha um candidato muito problemático lá, que ele era completamente louco, né, na verdade. Então, assim, ele xingava, ele falava palavrão e ele ofendia a gente. Candidato. E ele xingava, ele falava mal do dono da empresa, da TV. E ele era uma pessoa, assim, que ele não tinha intenção de se candidatar, porque todo mundo sabia que ele era completamente louco, mas ele tinha intenção de, tipo, tô aqui pra causar, sabe? Então, foi um debate muito tenso, assim. Eram 7 candidatos, se eu não me engano, no dia. Mas, assim, a situação era tão absurda que a gente tinha seguranças à paisana dentro do estúdio, seguranças especializados em imobilizar pessoas. Meu Deus. Para caso ele tivesse um surto e quisesse partir para cima de alguém ou até para cima de mim, sabe? Então foi um momento muito tenso, assim, e ao mesmo tempo muito gratificante pelo lado da confiança que foi depositada em mim, né? De mediar toda aquela situação. As coberturas políticas já são situações muito delicadas, que a gente sabe, assim, que as pessoas que trabalham nesse momento, né, são meio escolhidas a dedo, então são pessoas de confiança da emissora, da chefia, então para mim isso foi muito gratificante, eu sempre participei de tudo isso. E na reportagem, as matérias especiais, assim, né? Eu tive, assim, várias oportunidades bacanas de viagens aqui por perto mesmo, no estado de São Paulo, Minas Gerais, para fazer séries sobre turismo, por exemplo. Mas uma que me marcou, 2 me marcaram muito, que são viagens internacionais, né? Uma eu fui até os Estados Unidos entrevistar o Garth Brooks, que eu lembro que ele estava vindo para o Brasil e ia fazer o primeiro show dele. Aquelas, nossa, na arena. Quem é? Vai, produção, coloca aí. Então, ele é super famoso cantor country nos Estados Unidos e ele ia fazer um super show em Barretos e a gente cobria a festa do peão de Barretos, que era da área de cobertura da EPTV de Ribeirão. E ele estava fazendo um show, na verdade, beneficente para o Hospital de Câncer de Barretos.
Então foi assim, a gente foi até lá, e ele tinha passado muitos anos sem cantar e estava retomando a carreira com essa ideia dessa pegada de ajudar. Então foi muito legal. A gente foi até lá, depois acompanhou ele em Barretos também, enfim. E a última, que já é mais recente, se eu não me engano, 2 anos atrás, eu fui para participar do Globo Repórter Especial dos 40 anos da IPTV, onde a gente contou a história da comunicação. Então eu Como é que funciona? Tipo, a IPTV é filial, né, lá do Rio de Janeiro, é isso? É da Globo do Rio de Janeiro. Na verdade, a Globo ela tem as 4 principais praças, as 3, né? É a Globo São Paulo, Rio e BH, né? E Brasília, por exemplo. E aí tem as afiliadas que estão espalhadas por todo o Brasil. Então, nós somos afiliada do interior de São Paulo. Ah, entendi. E aí, quando a IPTV completou 40 anos, a TV conseguiu uma licença para fazer um Globo Repórter especial, que seria transmitido só para a região de cobertura da IPTV, né? Que faz muito mais sentido, porque quem está lá, né, em outro estado não vai sabe quem é IPTV, né? E aí a gente fez um Globo Repórter especial contando toda a história da comunicação. Isso foi feito a muitas mãos, claro, são vários repórteres participaram. E eu pude também participar um pouquinho, fazer algumas passagens, alguns blocos, contando um pouquinho de como tudo começou. A gente foi até o Museu de Londres, onde houve a primeira escrita da humanidade. Então, eu tive acesso, né, a esse material, e é um material que nem fica exposto. Então, a gente foi recebido, assim, trancado, 7 chaves, sabe? Hora. E fui para a França também, onde a gente mostrou também a primeira máquina. Era como se fosse uma máquina fotográfica, mas parecia uma arma, assim, uma espingarda, assim, uma coisa muito legal. Então, assim, foi uma coisa que me marcou bastante, foi muito bacana. Acho que uma das principais matérias, assim, que me deixaram mais feliz, mais gratificante fazer. Que bacana, que legal. Ô, Lari, bom, e com toda essa trajetória, né, de quase aí 18 anos, você você decidiu ser mãe, né? Que aí aconteceu na pandemia. Foi um pouquinho antes. Conta essa trajetória aí desse episódio lindo na sua vida. Sim, na verdade, era um desejo que eu sempre tive, sempre quis ser mãe. E aí eu engravidei em 2019, que foi um ano antes da pandemia. Mas a Letícia nasceu em janeiro de 2020 e a pandemia começou em março. Então, eu falo que até a pandemia começou 2 meses antes para mim, né? Porque os 2 primeiros meses você não sai de casa mesmo. Verdade. E aí, quando eu comecei a querer receber visita, tentar sair de casa, e veio a pandemia, e aí ficamos, né? Por anos. Então, foi super desafiador, assim. Para mim, era um momento tranquilo na carreira, assim, né? Eu estava já com a minha carreira bem estabelecida, estava estabilizada. Então, eu falei, bom, agora é o momento, vou engravidar, vou ser mãe. E aí foi essa loucura que todos nós vivemos, né? Que ninguém saía, que todo mundo tinha medo de tudo. Por um lado, a pandemia, se é que ela teve um lado bom para mim, foi o meu retorno gradual ao trabalho, porque a rotina na reportagem é muito intensa, né? A gente não tem horário fixo, a gente trabalha sábado, domingo, feriado. E aí, por conta da pandemia, eu fiquei uns 3 ou 4 meses ainda após a minha licença trabalhando de casa, que foi uma coisa assim, a TV se reinventou, né, completamente. A gente nunca imaginou que pudesse fazer trabalhar home office, trabalho em televisão de dentro de casa. Então, eu fiz várias reportagens literalmente dentro da minha casa. Eu falo que acho que minha casa virou a mais conhecida da região, porque eu ficava arrumando cantos diferentes para gravar as coisas, para não parecer que eu estava sempre no mesmo lugar. Mas eu fiz, assim, dezenas de matérias sozinha em casa, com o meu celular, e mandando material para a TV, e decupando, entrevistando as pessoas por Skype. Olha só. E assim fomos fazendo matérias, né? Fomos nos redescobrindo. E aí eu voltei ao trabalho mesmo, assim, ao ritmo normal de trabalho, porque aí voltou também com a questão da jornada reduzida. Então eu trabalhava só 5 horas e voltava para casa. Então eu voltei ao meu ritmo normal. A minha filha já tinha acho que 1 ano ou mais até. Então foi uma coisa bem gradual, né? Diferente da então agora você na não segunda. Sofreu tanto, né? É que não é difícil, que mãe sempre sofre, né? Mas foi muito
Muito gradual, foi bem tranquila a Você teve- adaptação. Então, mas aí você trabalhando em casa, você ficava com ela em casa. Você tinha alguém que ajuda. Aí eu tinha babá, não tinha como, né? Eu tinha uma Você babá conseguia que ficava... trabalhar com ela, mesmo assim com babá, mas Sim. com ela em casa. Ela Conseguia. não queria você. Ela mesmo estando em queria, casa. tinha situações assim, eu passei apertos de estar gravando e ela chorando, enfim. Não coisas que atrapalharam a gravação em si, não chegou a vazar, né, o áudio dela chorando, mas me atrapalhava, claro, né, a minha É concentração. a sua mente aqui e o Você coração fala, lá, "Pô, né? E aí, né? Eu tô É. tendo o que fazer aqui, eu sei que ela tá gritando lá, eu socorro, não socorro, o que que eu faço, né? Então foi bem desafiador. Mas, por outro lado, teve essa coisa de como era tudo também muito, muito gravado, fiz daria poucos ao pra- vivo da minha casa, então eu parava, depois que eu tinha gravado a entrevista, então eu vou lá, vou acudir um pouquinho, depois eu volto. Então eu ia fazendo no meu ritmo, né? Foi bem mais Essa tranquilo. que é a vantagem, né? Que dá pra. Sim, mas dá aí pra a adaptar. volta foi, assim, teve o desespero do medo da doença mesmo, né? Porque aí nós, na rua, estávamos totalmente expostos, né? Então, assim, tinham vários protocolos a serem seguidos, a gente já não podia mais entrar na casa de ninguém. Você chegou a voltar, então. Sim, voltei ainda com esse ritmo, assim, de trabalhando só de máscara, e nós que trabalhávamos na rua não podíamos entrar na redação. A TV foi dividida em grupos, a equipe que trabalhava de manhã não podia encontrar com a equipe da tarde, porque se tinha algum caso, eram menos pessoas que seriam isoladas. Foi um momento muito tenso. E nós, assim, repórteres e cinegrafistas, éramos praticamente os vetores, né, ali da doença, né? Porque a gente que tinha o maior risco de trazer a doença para dentro da empresa. Mas e aí, se pensar, né? E a nossa família, né? Pois é, então... E a... Eu chegava em casa, assim, eu lembro que eu tinha todo também um esquema armado com o meu marido, eu avisava que eu estava chegando, ele ficava com a bebê longe para ela não ouvir que eu cheguei, entrava pelos fundos, pela área de serviço, tirava toda a minha roupa, ia direto pro banho, tomava um banho para depois encontrar com os dois. Sim, não tinha a menor chance de eu chegar em casa, oi, pegar no colo, assim, era desesperador, né? A gente que morria de situação, medo. né? Sim. Em falar que hoje nem se fala mais disso, né? Pois é. E ainda existe, né? Ainda o vírus tá aí, né? Vai saber. Agora acho que até teve recentemente alguns casos que voltaram, mas graças a Deus não mais com tanta gravidade. Graças a Deus a gente teve a vacinação, né, que ajudou muito, então... Agora, surgiu uma dúvida aqui, vou perguntar aqui. Como é que é escolhido a pauta na TV? Por exemplo, sobre a Covid. Por que tem momentos que dá tanta ênfase numa coisa e tem momentos que não dá tanta ênfase, tanta importância? Olha, eu acho que a questão da importância do olhar para o que está rolando, a gente é sempre baseada nos números, né? Nos casos, nas notificações. Nós somos a todo tempo informados pelas vigilâncias de saúde, pelas prefeituras, né? Pelas autoridades de saúde, estão sempre comunicando o panorama, né? Da situação. Então, quando há um aumento grande, quando há um avanço, quando há uma mudança no curso da doença, é que dá essa necessidade de tratar, de trazer o alerta, né? E aí, claro, quando as coisas vão amenizando, vão diminuindo, isso vai diluindo um pouquinho, né? Vai perdendo um pouco o foco, mas é sempre baseado em números, né? Registros e nas situações também, né? Porque às vezes tem, por exemplo, não muitos casos rolando no momento, mas hospitais lotados, hospitais sem leito, serviços de saúde sobrecarregados. Então, tudo isso chega até a gente, né? Então, esses são sinais de alerta para você falar e tratar do assunto, né? Não, especificamente por causa do Covid, né? Pode ser de outra coisa. Falando, a gente citou o Covid aqui, mas isso vale para qualquer situação, né? Para qualquer risco de saúde ou de qualquer... Não, porque a gente estava falando da época do Covid, mas eu fiquei pensando, gente, nunca mais se falou disso, né? Sobre esse assunto. Mas também a gente tem que lembrar que muita gente foi vacinada, né? Existe os sintomas hoje, mas não tem mais aquele risco de morte, né? Pode acontecer algum caso ou outro, mas aquela epidemia como
tava realmente naquela época, não tá mesmo, graças a Deus, meu Deus do céu. Ô, Lari, vamos falar de coisa boa agora, meu Deus do céu. Vamos falar do projeto Pode Falar Mãe. Desse projeto lindo Esse eu mais gosto. que você é host. Como nasceu esse projeto? Conta pra gente. Literalmente com a minha filha, né? A primeira, né? A primeira. Na verdade, quando eu engravidei, eu comecei a pesquisar muito, né? Sobre, enfim, amamentação, parto, desenvolvimento infantil. Eu comecei a ser, né, a louca da mãe que quer estar preparada, como se a gente pudesse estar preparada, né? A gente soubesse, né, o que ia acontecer. Mas, sim, eu comecei a pesquisar muito e foi uma época em que eu encontrei nos podcasts uma alternativa para eu fazer isso enquanto eu desenvolvia outras tarefas, porque com a falta de tempo, né, assim, eu lembro, assim, vários livros, mas acabava não lendo nenhum, porque não tinha tempo para sentar e ler o livro. Então, eu comecei a pesquisar podcasts e aí eu ia ouvindo enquanto eu caminhava, enquanto eu estava fazendo um exercício, ou no carro, enquanto eu estava dirigindo. E aí eu percebi que eu não tinha, assim, muita informação, assim, profunda, né? Especialistas falando sobre o tema, que era o que eu buscava. Eu encontrei muitos podcasts, assim, com trocas de experiências, né? Mulheres que falavam de suas experiências, não só como mães, mas sobre o mundo, o universo feminino de uma maneira geral, que, claro, agrega, né? A gente sabe que saber o que outra mãe passou é sempre importante, mas para mim ficava aquela coisa, poxa, mas eu queria ouvir um pediatra falando sobre X, eu queria ouvir o que a enfermeira tem a me dizer sobre a amamentação, e aí aquilo brotou essa vontade em mim, eu falei, poxa, eu como jornalista podia fazer isso, né? Mas aí as coisas vão se atropelando, porque aí nasce a bebê, aí vira aquela loucura, a gente achava que não tinha tempo, aí que a gente vê que não tem tempo para mais nada mesmo, né? E aí eu fiquei só com aquele desejo guardadinho, assim, comigo, e quando em um determinado momento, em um encontro da emissora, assim, com as chefias, eles colocaram pra gente, pô, se alguém tiver alguma ideia nova, nós estamos abertos a ideias novas e tal, procura a gente, vamos conversar. Eu falei, poxa, eu tenho uma ideia nova. Vamos ver se rola, né? Aí eu, junto com a minha colega, com a Luana Cesarini, que tá comigo nesse projeto, conversei com ela, falei, e aí, o que você acha? Vamos? Ela falou, vamos embora. Aí Ela também é jornalista Ela lá. também é jornalista lá, ela também é mãe. A filha dela já é adulta, já até casou recentemente, mas enfim, ela sabe, né? Conhece o universo da maternidade. E aí a gente bolou um projeto, apresentou para a direção, eles toparam e aí começou. Aí nasceu mais um filho meu, né? Que eu Pode Falar Mãe. Que legal. E a nossa ideia é justamente essa, né? Trazer entrevistas assim mais sérias, mais embasadas, né? Buscar sempre assim profissionais renomados que possam trazer informação de qualidade para o universo aí da maternidade, não só para as mães, pais, avós, enfim, né? Todo mundo que cuida de criança, acho que é importante conhecer, entender, né? O que esperar em determinadas situações, tirar dúvida. Né? E como que é filtrado os convidados lá? Como que você escolhe? Na verdade, a gente vai muito assim de instinto, sabe? Assim, mesmo os temas, eu falo que eu vou muito do meu momento também, do que eu tô vivendo, das dúvidas que eu tô tendo. Eu brinco, eu falo que eu sou privilegiada, que eu tenho consultas particulares, né? Para esclarecer todas as minhas dúvidas. Mas os convidados, assim, a gente recebe bastante sugestão de assessorias de imprensa, que a gente avalia ali no momento. Mas como são muitos anos, já tanto eu como ela, trabalhamos há muitos anos já dentro da TV, nós temos muito contato, né, com o pessoal dos hospitais, de clínicas, profissionais que eu já entrevistei ao longo da minha carreira, né, durante as reportagens. A Luana hoje é editora, mas ela também trabalhou muitos anos como produtora, então eu falo que ela tem uma agendinha mágica ali, né? Quando a gente precisa de uma coisa, tem um contatinho. Sempre, se ela não conhece a pessoa, conhece a pessoa que conhece a pessoa que conhece a pessoa. Então a gente fica nessa, a gente bate troca uma ideia, nós duas, e pô, vamos falar disso, daquilo lá. Então quem que poderia falar sobre isso? E eu também estou envolvida em muitos grupos de mães, né? Então eu jogo lá e falo, gente, alguém conhece alguém que sabe falar sobre isso? E assim a gente vai tocando barco, né? A gente vai
conhecendo e, enfim, fazendo novos contatos e encontrando outros novos profissionais. Foram vários muito bacanas aí até agora nessa jornada. Quanto tempo muita já gente tem legal. É que eu falei aqui que já tá na terceira A gente temporada. começou em abril do ano passado. Então, já estamos caminhando aí para quase 2 anos de Bastante, não, projeto. bastante tempo já. É. Já teve alguma ouvinte que ouviu, que assistiu e falou assim, ó, deu certo a história, ou compartilhou alguma história com vocês, sabe, algum Eu case, sempre assim? tenho uns feedbacks muito legais, assim, mas nada muito aprofundado, claro, mas a gente recebe muita mensagem que eu falo que é o que me motiva, né? Isso. Então, assim, por exemplo, quando eu gravei o episódio sobre a fala, foi uma coisa que deu muita repercussão. Então, assim, muitas mães me mandando mensagem, poxa, eu fui atrás de uma fono depois que eu ouvi seu podcast, eu achei que minha filha, que estava tudo bem, o jeito que ela falava, e na verdade ela estava atrasada. Olha E, isso. enfim, né, da chupeta, nossa, a chupeta foi um que bombou, assim, que acho que é muito polêmico, né, o uso da chupeta. E eu brinco, a gente entrevistou o Gabriel Politano, que ele é sensacional, assim, e ele é odontopediatra e ele confessou que ele deu chupeta para os filhos. Então, assim, foi aquele boom, né? E aí a gente recebeu muitas mensagens, assim, de, pô, que legal, as dicas me ajudaram muito, eu tava sofrendo super para fazer meu filho largar a chupeta e com as dicas eu consegui, foi mais fácil. Então, assim, essas pequenas coisinhas, né, esses feedbacks é que vai deixando a gente muito motivada, assim. Acho que o mais recente que eu tive foi com relação a parto. Uma mãe que ouviu o nosso episódio sobre a fisioterapia pélvica, que a gente fala do preparo para o parto normal, para evitar a laceração e tal. E depois a gente fez um sobre parto humanizado. E aí ela fez questão, sabe, de mandar um áudio super bacana, assim, enorme, falando que ela cumpriu tudo à risca, que ela foi atrás da fisioterapia porque ela ouviu o nosso podcast, que depois ela estava quase fazendo uma cesariana e quando ouviu o episódio do parto humanizado, viu que ela estava cometendo um erro enorme porque ela não tinha nenhum indicativo para cesariana, ela não precisaria. Meu Deus. E o médico que ela estava seguindo estava levando ela para uma cesariana sem nenhum motivo real para aquilo. Então, Apenas assim, porque talvez ele acredita. a gente sabe que, infelizmente, a maioria dos médicos hoje em dia são cesaristas, né? Então, assim, é isso que a gente busca, né, no podcast, que a gente viu, principalmente com essa mãe mais recente, assim, é o empoderamento mesmo da mulher. A mulher ter o conhecimento para tomar suas próprias decisões e não se deixar levar, né, por opiniões alheias. A gente sabe que tem muito palpite, né? Quando a gente fala em maternidade, é mãe, é vó, é tia, é prima, é cunhada, é amigas. E, infelizmente, muitos profissionais que estão desatualizados e que fazem procedimentos desnecessários, muitas vezes, né, desnecessários. A gente sabe que cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar. Mas eu acho que essa é a importância, né, da gente trazer informação de qualidade para o universo da maternidade, porque é tudo tão novo, né, é tudo tão desafiador que se a mulher não tiver um conhecimento, ela fica louca e ela se deixa realmente levar por uma opinião que ela não sabe se está embasada, se não está. Você falou uma Isso que é coisa, interessante. você falou uma coisa bem interessante. As pessoas estão desatualizadas, os profissionais. E aí a minha pergunta, como que uma mãe de primeira viagem, assim, vai identificar num profissional que ele está desatualizado? Qual que é a dica, assim, que você... Além da informação, né, que a gente tem que buscar nesses canais de podcast, pode falar mãe, mas assim... Isso. né? Essa é a questão. A mulher que não se informa, ela não tem como saber se o profissional está desatualizado. Ela vai confiar, porque é um profissional que está falando aquilo para ela, né? Não é o palpite, como a gente disse, de uma amiga, de uma cunhada. Não, é um profissional que está falando, olha, você precisa fazer isso. E ela vai confiar. Só que se ela é uma pessoa que tem o mínimo de informação, que pesquisou, que procurou, que conversou com outras pessoas, que seja nesses bate-papos com amigas também, com trocas de experiências, aquilo vai, assim, acender uma pulguinha atrás da orelha. Fala, pô, mas ele tá falando isso, mas fulano me falou que isso não tem nada a ver, né? Deixa eu ouvir uma segunda opinião, né? Aí vai para um outro, que pode falar a mesma coisa também, né? Que a gente corre esse risco também. Mas eu acho que o fato de você já
ter uma certa informação, você se blinda disso, né? Você não fica tão vulnerável a acreditar em tudo que estão te falando. Aí já é uma questão de aceitar, né? Exato, De escolha, né? Exatamente. Mas que ela teve acesso à informação. Eu por acho isso é que se ela tem acesso à informação, ela pode pelo menos questionar esse profissional. Doutor, mas você tá me falando isso? Mas eu li que não é bem assim, né? Que hoje em dia acontece assim, assim, assado. O que o senhor tem a me dizer sobre isso? Enfim, pode ser até que no fim ela acabe até concordando com esse profissional que deu aquela primeira opinião que parecia não fazer sentido. Mas é importante ela ter esse embasamento, né? Para ter esse empoderamento, que eu digo. Para não acreditar em qualquer coisa, assim. Porque não é que vai ser... você não vai morrer por causa disso, seu filho não vai morrer por uma opinião, né? Quando eu falo assim, não é uma coisa tão radical. Mas eu acho que é como a gente escuta das mães, das avós hoje, assim, você tá protegendo seu filho. Aconteceu isso muito comigo, tá? Minha filha não comeu doce até os 2 anos. E eu ouvia da minha mãe, imagina, 1 ano de idade, eu botava açúcar na sua mamadeira e tava tudo cedo, tá aí, ó. Você morreu por causa disso? A gente não escuta muito isso. Você levava pão com leite condensado na lancheira, você morreu? Não, eu não morri. Mas eu sou uma pessoa viciada em doce. Eu sou uma pessoa que tem necessidade de açúcar até hoje. Eu sou uma pessoa assim que eu como. Se eu puder trocar escolhe uma refeição ou uma sobremesa, eu escolho uma sobremesa. Então, exatamente. Assim, estou aqui, estou viva, estou saudável, porém eu tenho um probleminha com doce. Então, assim, é isso que a gente quer mostrar, assim. A medicina evolui para isso, né? Para que a gente mude de opinião com o passar dos anos e para que a gente descubra novas formas, né? De ir livrando os nossos filhos de... Dei o exemplo do vício do açúcar, mas enfim, são inúmeras coisas, né, que a gente sabe que pode influenciar no desenvolvimento infantil, que vai influenciar essa criança agora na vida adulta. Ela vai ser um adulto diferente de acordo com o que você está fazendo agora. Você está criando a base, né? Você está fazendo do zero. Você pegou HD zerado. Exatamente. Então, é sua escolha a informação que você vai colocar dia a dia naquele HDzinho, né? Então, é muita responsabilidade para você ir literalmente fazendo... mas a mãe fez e tá tudo certo, mas... Tá tudo Ainda certo, mais... seu filho vai sobreviver, mas você quer que ele sobreviva como? Essa é a questão. Exatamente. Deixa pra gente agora uma mensagem especial para as ouvintes do BeautyCast, especialmente para aquelas que buscam a inspiração como mulheres, assim, como você. Ai, obrigada. Primeiro agradeço, né, o elogio. Eu acho que a mensagem que eu deixo é para as mulheres que querem ser mães e têm medo, porque eu vejo muito isso, não só de ouvintes do podcast que escrevem pra gente, mas de pessoas próximas, amigas, enfim, colegas de trabalho. As mulheres têm o desejo de ser mãe, mas têm medo, inúmeros medos, né? Principalmente, mas eu não vou dar conta, eu não vou ser uma boa mãe, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou saber ser mãe? Não existe manual, ninguém vai te dizer como deve ser feito, ninguém tem como saber que vai ser mãe perfeita, isso não existe. É o famoso nasce o filho, nasce uma mãe, né? Sim. Então, assim, você vai aprender a ser mãe com o seu filho, não tem como você aprender antes disso. E outros medos como, vai mudar meu corpo, eu não vou mais dormir, eu não vou mais ter tempo para mim. Não vamos ser hipócritas, vai mudar muita coisa. Vai. Só que vai mudar também as prioridades. Então, assim, depois que a coisa acontecer, uma noite de sono não vai mais ter o mesmo peso na sua vida, né? O tempo que você queria para ir na manicure também não vai mais fazer tanta diferença. Não vai fazer importância nenhuma, né? E tudo isso também são fases. Vai chegar um momento que, se você quiser, você vai malhar, você vai ter seu corpo de novo. Se você quiser, você vai dormir de novo. Enfim, eu acho que é se entregar para o desejo mesmo, sem medo, porque é muito gratificante, né? É muito gratificante, vale muito a pena. São os eternos dias de luta e dias de glória, mas assim, os de glória são tão compensadores que você esquece os de luta e cada dia é uma luta diferente e vamos embora, vamos lutar, porque quando você tá com seu filho ali, o bebezinho, ainda já no olhar a gente já sente, e mesmo depois, quando começa a falar, seu filho olhar para você e falar, mamãe, eu te amo.
Você nunca vai saber explicar o que é isso. Você só vai sentir quando você tiver o seu filho. É isso, gente. Então, assim, se joga, acho que esse que é o recado. Se joga, não pensa, não fica com medo, porque tudo acontece no tempo certo, da maneira certa. E se eu posso dar uma dica, é o que a gente está falando desde o início. Se informe, né? Desde sempre. Se esse é seu desejo, se você quer ser mãe e isso está prestes a acontecer, estude sobre parto, estude sobre a gestação, estude sobre a amamentação, sobre desenvolvimento infantil. Faça assim, não precisa ser a louca, a neurótica, porque a gente sabe que tem algumas mães também que ficam presas às regras, né? Eu tenho que fazer isso. Vai no seu instinto, né? vai com leveza, mas eu acho que principalmente a informação vai te empoderar e vai te trazer muito mais tranquilidade, né? Acho que o desafio, o fardo vai ser mais leve se você tiver a informação. Acho que essa é a dica. Poxa. Depois dessa, meu Deus do céu, sensacional. Obrigada, Lari, Eu que agradeço. por esse momento tão precioso aqui de tanta informação, tá? Eu agradeço. Tenho certeza que foi enriquecedor aí para os nossos ouvintes e principalmente para mim aqui que tô aqui ao vivo do seu lado. Super feliz. Convido todas para ouvirem o Pode Falar, Mãe, por favor. Isso. Estamos trabalhando para isso, para que vocês tenham informação. De quando que é? É sempre às terças-feiras. E que episódios novos, sempre de manhã, por volta das 8 da manhã. A gente tá no canal no YouTube e também nas principais plataformas de áudio. Aí, então, terça-feira é o dia, gente. Terça-feira de manhã é o Pode Falar Mãe. E terça-feira de noite, 7h30 da é o Beautycast. Tá vendo? Não tem nem concorrência. Dá pra ouvir os dois no mesmo dia. É o dia, exatamente. Gente, é isso. Eu agradeço imensamente a audiência. Já se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo para quem vocês já sabem aí, que querem ser mãe, que já são mães. E se inscrevam aqui na rede social, tanto da Lari quanto do Pode Falar Mãe também, né? Exato. Pode falar _mãe. Então tá bom. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.